Salve, salve, moçada do Democracia Pura! Ou melhor, salvem o nosso Brasil, salvem a nossa economia. Venho até vocês para apresentar a única solução viável para a Corona Crisis. Estou aqui sorridente passando energias positivas, mas confesso que a situação é desesperadora. Já passei por vários processos, já chorei, já caiu aos prantos, já senti solidão e agora venho propor uma solução. Afinal, nós seres humanos somos conhecidos por feitos inimagináveis em situações adversas. E vamos superar essa Corona Crisis mais uma vez. Primeiro eu tenho que explicar por que a situação é tão grave, por causa das características deste vírus que tanto aflige a humanidade. Entre as características é que ele é muito fraquinho, ou seja, ninguém sabe que está com vírus. É um inimigo invisível e temos que adotar táticas de guerrilha para esse inimigo em específico. No último vídeo falamos sobre a supressão, mas tive contato com um artigo que diz que, infelizmente, a supressão só ameniza, não resolve o problema. Para resolver o problema, infelizmente, teremos que mudar drasticamente a forma como vivemos, a forma como o Estado está estruturado e todas as estruturas de poder que conhecemos até o presente momento. A solução só virá em 18 meses. É impossível que todos fiquem 18 meses trancafiados em casa. Todos vão morrer de fome. As pessoas precisam trabalhar, precisam adaptar sua rotina para essa crise que vai durar 1 ano e meio. O vírus não vai sumir. Então temos que dormir com o nosso inimigo invisível e conviver com ele por todo esse período. 1 ano e meio. Mas a boa notícia é possível dormir harmonicamente com esse coronavírus. E como combater o inimigo invisível? Torná-lo visível. Já temos tecnologia para identificar o coronavírus. Graças a Deus. Então a solução é testar todo mundo, combinado com um tratamento individualizado de quem foi identificado com esse vírus. Mas é impossível testar todo mundo o tempo todo. Então temos que mudar radicalmente o modo como vivemos. A mobilidade intensa da sociedade moderna traz muitos benefícios, mas também traz muitos riscos nessa situação. A única solução é o isolamento local e a identificação de áreas de risco e de proliferação do vírus. Estou falando que, felizmente, ninguém vai ficar preso em casa para sempre, mas você ficará preso no seu bairro. Sujeito a regras que nunca imaginou que estaria sujeito, com limitações e responsabilidades individuais que jamais imaginou que teria, e sujeito a uma fiscalização extrema sem poder falar nada. Essa é a única forma de sobrevivermos neste contexto por 1 ano e meio até acharem a vacina. Lucas Molusco propõe montar 2 estruturas paralelas conectadas com todos os 3 poderes e com todas as estruturas federal, estadual e municipal. Essa estrutura paralela será não remunerada e terá atores de governança, gestão e operação. Será uma estrutura que terá poderes acima de tudo que conhecemos, acima dos 3 poderes. Será uma exceção de nossa Constituição. Mas quando a Constituição foi construída, não existia essa mobilidade, não existia esse universo paralelo digital construído. Então a Constituição não previu nada do que eu estou propondo. Essa estrutura terá 2 pernas, a estrutura de fiscalização e a estrutura de testes. Vamos à estrutura de fiscalização primeiro. Essa estrutura será responsável por garantir que as pessoas não terão contato humano. Ela será responsável por garantir que as pessoas fiquem 1 metro das outras, que os bares e restaurantes respeitem estritamente as regras colocadas, que as pessoas fiquem distantes uma das outras nas filas. É parecido com o fiscal do Sarney, para quem lembra, que olhava o preço das carnes, se estava tudo tabeladinho. Lembrando que será uma estrutura não remunerada. O máximo que podemos dar para essa estrutura é comida grátis. E todos os restaurantes vão adorar dar comida grátis, porque eles vão voltar a abrir. Então nem sai do bolso do governo, sai do bolso do comerciante que vai estar felizão. E a segunda estrutura, a estrutura de testes. Essa estrutura de testes será responsável por isolar todos os bairros e testar quem está transitando entre as áreas, obviamente utilizando técnicas estatísticas para não gastar muita grana. Com a região isolada, essa será uma região verde. Os velhinhos poderão até sair na rua. Além disso, a cultura de mobilidade tem que ser drasticamente reduzida.
Eu ia todo dia para a cidade administrativa trabalhar. Isso não pode mais acontecer. Criando custos que desincentivem as pessoas a saírem da sua região. Como, por exemplo, um pedágio surpresa para quem vai de carro. Vocês vão querer me matar agora, mas aumentando sim o preço do busão e do metrô. Porque no ônibus e no metrô tem aglomeração de pessoas. Vocês vão rir da minha cara agora, mas dando incentivo para que as pessoas comprem bicicleta e patinete. Porque com esses meios de transporte ninguém se contamina. Mas antes de querer me bater e rir da minha cara, lembre-se, são 18 meses até a cura. Temos que nos adaptar ou morrer. Temos que criar incentivos fiscais para que os empresários contratem somente funcionários das regiões próximas. Criaremos regras que para embarcar no avião todos sejam testados. E voltaríamos a ter trânsito internacional. Nos ônibus intermunicipais, o mesmo. Todos devem ser testados. O teletrabalho também deve ser incentivado e ter seu imposto até zerado. No momento que criarmos núcleos autossuficientes, garantimos a segurança dessa população. E quando identificado o vírus nessa região, e somente nesse momento, a quarentena entra em ação. Você está entendendo que teste do corona tem que ser igualzinho a camisinha do SUS? Tem em todo lugar? Infelizmente, nesse contexto, teremos que abrir mão de muitos direitos individuais em prol do direito coletivo. Os testes deverão ser compulsórios. Lembra daquela discussão do bafômetro que eu posso recusar fazer bafômetro? Não existe isso mais. Coreia do Sul coloca uma pulseira com GPS em cada infectado para monitorar 24 horas por dia o seu movimento. Com as Big Techs, Google, Facebook e Apple, já temos todos esses dados disponíveis de mobilidade. Então teremos que, pegar esses dados. Obrigar essas empresas a alertar quem está saindo de uma zona para outra. E capturar esses dados da fonte de quem é infectado. Entendam, o mundo de 2019 não existe mais. Não há opção. Ou nos adaptamos ou morrimos. Estão mensurando 40 milhões de desempregados no Brasil. Essa seria a maior crise da história da nossa nação. Então temos que criar essas duas estruturas bem ramificadas em todos os 3 poderes e todas as esferas de governo. Com regras centrais bem claras e autonomia completa da ponta. A autonomia do dono do bairro. Temos que flexibilizar o direito à ampla defesa e contraditório, excepcionalmente nesse contexto. Porque alguém alega que eu cheguei muito perto de alguém. Eu alego que eu não cheguei. Fica um mês de discussão e não resolve nada. Então o dono do bairro deve ser responsável pelas sanções aplicáveis. Você acha que é impossível? Nas comunidades funciona assim. E funciona bem. O que o dono do morro fala, tá falado. A diferença é que as regras serão pensadas pelos cientistas e só a aplicação vai ser feita pelo dono do bairro. Mas para implantar essa estrutura, como vamos fazer, sendo que temos um racha na nossa política? A única forma é cada um abrir mão do próprio poder. Infelizmente, o nosso presidente perdeu a legitimidade de fala. Por causa daquele jeito dele de falar besteira, falar bobagem, que conquistou a população, mas afastou ele dos outros polos de poder. Então o que fazer? Quem coordenará e aplicará essa estrutura essencial para a sobrevivência da raça humana? O que eu pensei? Bolsonaro tem que se comprometer a criar um comitê provisório que estará acima dele. E esse comitê será o responsável por criar todas essas regras. Esse comitê será composto por cientistas, economistas e administradores renomados. O Bolsonaro pode propor também acabar com a reeleição para não ter ganhos políticos de ter vencido a crise. Eu não conheço de economia. Economia é com Paulo Guedes. Pode falar com Paulo Guedes. Então, Bolsonaro, você não entende de pandemia nem de crise econômica. Então precisamos colocar as decisões nas mãos de quem entende. E precisamos de decisões ágeis. Não tem tempo para passar nada no Congresso agora. O poder deve ser transferido imediatamente para essa instância. Parece impossível fazer isso tudo, mas é necessário. Estamos vivenciando a maior crise desde 1918. Mas para alegrar vocês, venho com boas notícias. Todos os empresários entendem a gravidade da situação e estão dispostos a colaborar porque querem ver a economia voltar a crescer. Todas as pessoas do Brasil estão dispostas a colaborar. Eu estou doido para colocar tudo que sei e todo o meu esforço em prol da nação. Hoje todo mundo tem smartphone, que é possível mapear em tempo real todas as pessoas. Quem não tem smartphone vive no interior. E quem vive no interior, a doença não chegou lá ainda e nem vai chegar, se trabalhar direitinho. Os loucos da tecnologia inventaram Big Data e Machine Learning, uma combinação poderosíssima tanto para reconhecimento facial quanto para tomada de decisão com base em dados.
Já temos todos os dados de mobilidade disponíveis. Resumindo, a gente tem mão de obra, vontade e tecnologia para fazer essa mudança. O que falta é só coordenação e governança. O primeiro lote de testes rápidos do Corona, em que o resultado sai em 10 minutinhos, chega no Brasil na primeira semana de abril. Até lá, todo mundo quietinho em casa. Até lá, o governo tem que socar dinheiro na compra de entubadores. Entubador que é o problema, porque leito a gente improvisa. Coloca em hotel, coloca no Mineirão. Temos que ter entubadores. E quando os testes rápidos chegarem, temos que ter essa estrutura montada. Porque não dá para ficar trancafiado por 1 ano e meio. 1 ano e meio! Eu não tô aguentando nem ficar 3 dias. E quem é você pra propor isso tudo aí? Prazer, Lucas Molusco. Cumprimento com o cotovelo. Graduado na melhor escola de administração entre as mais de 2.000 escolas do Brasil. Pós-graduado em gestão municipal e legislação urbana. Pós-graduado em contabilidade pública e lei de responsabilidade fiscal. Mestre em administração pelo FMG. E bimestre em Data Science for Management na Itália. Ainda bem que eu voltei antes. Sinceramente, é difícil achar um perfil que conhece gestão pública, orçamento e tecnologia tudo junto. Além da Escola da Vida do Nova Granada. Se você tem uma sugestão para melhorar esse modelo, manda para mim. Vem lanchar! Tô indo! Se você tem uma sugestão para melhorar esse modelo, manda para mim. Mas o que a gente precisa é agir rápido e agora, com as maiores mentes brasileiras no comando. E até lá, fica quietinho em casa.